Eu estou cansada de ser um problema para vocês, um peso para vocês. Eu estou cansada. Olá, meus amores. Então, tá tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sei que sim. Eu sou a Cisaltina do Brilho, psicóloga clínica, mãe. Deu-me sede. Só já de falar, mãe, já estou aqui a lembrar que daqui a pouco meus metralhas vêm da creche e já vamos arrumar tudo isso. Mas pronto, mãe, empreendedora, multifunções. Será que posso dizer isso? Não. Isso aqui é a tia Liluca. Ela é que é multifunções. Eu amo muito a tia Liluca. Um beijo. Pronto, pessoal, estou aqui. Eu decidi começar a fazer assim uns momentos de conhecimento, partilha de conhecimento. Eu vou vos ouvir, né? Isso, aquilo que vocês escreverem nos comentários, eu vou ler, né? Espero que vocês gostem. Vamos falar assim de coisas do dia a dia e vocês comentem aí, depois coloquem sempre um tema e eu vou saber que tema desenvolver depois. Então, que tal o look? Pronto, o que é que vocês querem ouvir? Eu quero vos contar uma experiência minha, né, que eu tive sobre uma enfermidade. Pronto, eu já tentei gravar há pouco tempo acerca disso, mas eu tive que cortar, ou seja, não é algo que me deixa assim muito confortável, mas é um testemunho e eu quero muito que vocês ouçam, porque eu não sei quem está aí do outro lado e precisa ouvir. Pessoal, quando eu olho para mim, naquilo que Deus fez na minha vida, eu só tenho a dizer, Senhor, muito obrigada. Tu és bom em todo o tempo. Eu não tenho como agradecer a esse Deus por todas as coisas, o quanto Ele já fez e tem feito na minha vida. Em 2020, eu sofri com uma enfermidade, a famosa tala. Eu só posso dizer que eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. É um inferno viver isso, é um inferno. E eu me perguntava, Senhor, como eu vou sair disso? Por que eu? Por que isso teve que acontecer comigo? Só para vocês terem noção, eu cheguei a pesar 45. Estava mal, muito mal. E chegou um momento na vida que eu tinha desistido de viver, sim, desisti mesmo. Porque vocês não têm noção como é que isso é mortal, como é que isso fere, como é que isso é fatal. É o que eu vos disse, eu não sei se eu consigo gravar. É assim, se eu conseguir, se vocês verem esse vídeo, é porque eu consegui gravar, né? Porque é algo que mexe muito comigo. Eu ainda me emociono bastante. Porque contar é como se tivesse a reviver. E eu digo testemunhar. É uma coisa. Testemunhar, né? Contar a grandeza do Deus Pai Altíssimo. Mas nunca é viver o dia, assim, um dia de cada vez, até você ultrapassar tal problema. Eu estou testemunhar, é resumir aquilo que passei. Como, como eu estava a dizer, até hoje, só Deus sabe quem fez isso comigo, eu não sei. Já pedi várias vezes para Deus me revelar quem foi, mas não sei o porquê. Eu não sei se eu é que não consigo ouvir direito. Não sei, mas eu pedi, porque eu não sei se eu continuo a conviver com essa pessoa. Isso é que não me dá medo, né? Porque eu tenho um Deus grande, mas a Bíblia diz vigiai e orai. Se eu soubesse, acredito que eu estaria mais limitada.
com essa mesma pessoa, mas eu não sei. Só Deus sabe. Por isso, nas minhas orações, eu tenho pedido, Senhor, Tu vês aquilo que eu não vejo. Tu estás aonde eu não estou. E Tu ouves aquilo que eu não ouço. Por isso, me guarda e me protege contra toda e qualquer armadilha do inimigo. Eu vivi dias horrorosos. Eu deixei de andar. Aquilo começou numa perna. Depois foi, alastrou-se para outra perna. E antes disso tudo começar, pessoal, o mundo espiritual é real. A minha mãe ligou para mim e disse-me, Susaltina, eu já não vivia com a minha mãe. Eu sonhei que tu ficaste aleijada, deficiente. Foi o termo mesmo que ela usou, tu ficaste aleijada. Disse aleijada, mas eu já estava a coxar. Porque aquilo começou na cintura. Eu sentia como se fosse uma faca aí, cada vez que eu andasse eu já estava a coxar. Longe de mim que era isso. Porque pronto, eu já ouvi relatos de tal coisa, mas eu não pensei que ia acontecer comigo. Quando eu comecei a sentir aquilo, eu estava a coxar, era só a cintura, né, que estava a doer e eu estava a fazer aquele esforço a mancar, né? Depois senti a minha perna estava a deformar, estava mesmo a deformar. O osso parecia que estava a vir mais para cima, né? Fazer assim, um ponto de interrogação, né? E eu decidi então, primeiramente, ir ao hospital. Fui até aquele gesto, fiz chapa, né? Tirei um raio-x. Por incrível que parecia, eu estava a sentir o osso estava a deformar, mas na chapa não aparecia nada. Aparecia que estava tudo bem. A coluna estava tudo bem. Depois de um tempo fui para uma outra clínica e lá não tem nada, não tem nada, não tem nada. E assim foi, eu estava a piorar. Depois a minha mãe pediu para ir ficar com ela, mais próximo dela. Fui ficar com ela e a minha mãe, porque eu estava a esconder da minha mãe, viu então o estado em que eu estava. E minha mãe ficou para baixo. Para baixo. Fiquei na casa da minha mãe, a minha mãe começou os trabalhos de oração com as irmãs da igreja, vigílias lá em casa e tudo mais. É tão triste, pessoal, porque o que mais me doeu foi quando eu cheguei ao ponto de não conseguir nem sair da cama, porque eram as duas pernas. Não conseguia me colocar de pé. O meu irmão menor chegou até de ver as minhas partes íntimas, porque eu não conseguia nem colocar roupa íntima, porque aquilo subia e já estava, né, até lá. O meu irmão tirava-me da cama, mas ele sofria muito. Eu gritava, as pessoas tipo, já estavam a dormir, e eu estou lá a gritar, Jesus, me ajuda, Senhor, por favor, essa dor até quando? Olha, só de contar não é suficiente. Eu sabia que eu ia morrer. Foi a parte mais difícil. Eu sabia que eu ia morrer. Eu estava mesmo a morrer. Ai, Jesus. Mas o Senhor colocou em mim uma esperança, uma vontade de viver. Eu dormi. Quando eu acordei, eu ouvi uma voz que me disse, tu vais levantar, mas para nunca mais cair. Só para vocês terem noção, a minha tala começou no mês de setembro e eu só consegui me colocar em pé em novembro.
no decorrer deste tempo, a minha mãe, irmãs da igreja, azeite, minha família, me colocava nas costas, me ajudaram imenso. Agradeço muito por tudo, mas eu era alguém que as pessoas olhavam para mim como quem diz, já não há esperança, já não tinha mais esperança. Mas eu me revoltei, eu levantei, eu disse que aquilo não era o meu fim, mas era o começo de uma nova história. Eu começava a repreender. Eu não andava, pessoal, vocês têm. Eu não andava, eu para sair da cama, às vezes as pessoas estavam dormindo, as pessoas saíram, né? Para o quarto do meu irmão era um pouquinho distante, eu tinha que gritar: socorro, me ajudem, quero ir à casa de banho. Olha, as pessoas que vão olhar para ti não vão entender. Não vão entender. As pessoas que querem te detonar não sabem de onde você saiu, de onde Deus te tirou. Não vão entender. A fé, meus amores, a fé move montanhas. Aonde já não tinha vida, Deus soprou vida. Aonde o homem dizia que era um projeto falido, Deus fez de novo, Deus fez acontecer. Deus escreveu uma nova história. Eu só estou a fazer esse vídeo porque eu tenho visto muitas notícias de pessoas a morrerem com essa mesma enfermidade. E aí eu lembro: Senhor, tu foste tão misericordioso comigo. Tu me deste mais uma oportunidade para fazer de novo. Tu me ajudaste a vencer. Hoje quem olha para mim consegue ver a grandeza de Deus na minha vida. Hoje quem olha para mim nem acredita. O Senhor fez mais do que aquilo que eu imaginei, pensei, tão pouco passou pelo meu coração. Deus é perfeito. Deus é perfeito. E Ele me curou. Quando eu comecei quando eu me levantei pela primeira vez, eu já não aguentava mais. Eu fiquei tão para baixo, tão exausta, que eu estava sentada, porque saiu aí uma confusão familiar, né? Estás a ver, parecia mesmo que eu já nem estaria aqui. Estás a ver quando as famílias reúnem, tipo, eu senti tipo, já vou me morrer, nem estou a acreditar que a família está a discutir por causa disso. Por causa desse, eu estou assim, ainda estão aqui a discutir coisas, enfim. E eu comecei a engatinhar para chegar até no quarto, porque já não conseguia mais ouvir aquela discussão. E ao caminhar, eu passei pela cozinha, de joelhos peguei e comecei a tirar todos os pratos, garfos no chão. A minha mãe, para. Eu dizia: eu estou cansada. Eu estou cansada de ser um problema para vocês, um peso para vocês. Eu estou cansada. Eu estava cansada. E a minha mãe começou a chorar. De repente, aquela voz que eu ouvi, que você vai levantar para nunca mais cair, eu ouvi de novo. Não sei como, mas eu fiquei em pé. Não tão bem, porque depois de 5 minutos é muito. Acho que uns 3 minutos, a minha mãe a chorar, eu me levantei. O amor de uma mãe não se compara. A minha mãe começou a chorar, a chamar tipo as pessoas: olha, Cisa tá andando, olha, ela tá a marcar passos. A alegria da minha mãe, como se fosse mesmo um bebê que levantou e estava dando os seus primeiros passos, era eu. Minha mãe alegre, eu a dar os meus primeiros passos e depois caí. Mas eu não duvidei. Eu acreditei que eu ia me levantar para nunca mais cair. Eu acredito que grandes coisas tem o Senhor para a minha vida.
Pela honra e glória do nome dele, eu me encontro aqui. Eu consigo andar. Isso me deixou algumas sequelas, né? Porque tem vezes que eu não consigo ficar de pé por muitas horas, né? Não consigo andar muito longas distâncias também. O meu pé inflama, né? Não sinto, né, grandes dores, não, mas eu acho que quem teve estar lá dizem, né, que é uma das sequelas. Tem sempre alguma coisa, mas eu acredito que o Senhor é quem cura e Ele me vai curar por completo. Eu creio que eu já sou curada. E você que tem um familiar a passar por isso, e você que está nesta situação, eu quero te dizer que acredita simplesmente que você não vai morrer. Acredita que Deus morreu por ti, pelas tuas enfermidades, pelas suas pisaduras nós já fomos curados. E que a tala tem um nome, mas existe um nome que está acima de todo nome. Este nome é o nome de Jesus. E diante deste nome, todos os joelhos se dobram, seja no céu, na terra e debaixo da terra. Este é o meu testemunho. Até lá. Beijos com brilhos.